vejo hoje, eu tenho uma certa clareza, assim, de que eu quase sou uma artista às avessas, né? Quer dizer, eu fui me tornando artista ou buscando essa importância do fazer artístico, da reflexão artística na minha vida, em função da minha carreira como professora. Sou pedagoga, né? Fui formada pela USP, mas sempre dancei. Mas eu não digo dancei, eu fazia aula. Acho que a gente distingue pouco o que é dançar e o que é fazer aula, né? Então eu sempre estive envolvida com a dança, até meu último ano de pedagogia. Essa é uma história que eu até gosto de contar inteira, né? Eu estava fazendo estágio numa disciplina que era magistério de segundo grau, que nem existe mais agora. Resolvi fazer estágio na área de ensino de inglês. Não me pergunte por quê, né? E no meio disso eu estava indo às escolas, pedindo para a diretora assinar, estava fajutando o estágio, estava ficando com um peso na consciência imenso. Fui conversar com a professora, falei, Estela, estou fajutando o estágio, não estou bem, não acho isso certo. E ela perguntou assim, mas Isabel, do que você gosta? Eu gosto de dança. Aí ela inverteu todo o processo. Ela falou assim, olha, mas tem que ser na educação, porque a nossa área é a área de magistério. Eu falei, não, mas não tem problema, eu gosto de educação. Então foi ela que me incentivou a procurar bibliografia na área de ensino de dança, escolas que tivessem ensinando dança para o tal do estágio. Eu descobri que não havia nada disso, né? Pelo menos no Brasil, em São Paulo, naquela época, a bibliografia, eu posso dizer que praticamente zero, vai, eu não garanto, porque eu também não procurei, não sei dizer. Não havia dança nas escolas. Então, o meu trabalho de conclusão de curso da pedagogia foi justamente esse ensino de dança, ou a ausência do ensino de dança, ou o que seria esse ensino de dança, né? E foi com isso que depois que eu fui procurar um mestrado, então, no Laban Center, que hoje é Trinity Laban, né, em Londres, para me aprofundar nessa área, ainda mais voltada para o ensino. Mas aí você chega em Londres, num centro de dança, né, que eu comecei então a entender o que era o tal desse mundo da dança, essa questão do artista, da formação do artista, e todo o meu trabalho começou a desenvolver para isso, né? Voltando de Londres, fui para as escolas, né? Acho que foi, eu não vou dizer que foi sorte, porque também tem competência, mas foi um momento histórico muito importante que o Paulo Freire estava assumindo a Secretaria de Educação. Eu estava como professora convidada na Unicamp, na área de licenciatura, e fui convidada então a integrar o projeto do Paulo Freire, nessa época na prefeitura, nas escolas de São Paulo. E aí foi a segunda revolução, né? Tanto de estar trabalhando com o Paulo Freire, obviamente, tudo que eu tinha estudado muito, depois eu estava com ele na minha frente, mas pensar a dança dentro desse projeto, né? E com isso comecei a ver que as escolas, não é que elas não tinham dança como atividade escolar, não tinham arte. Sabe, esse lugar da estética, esse lugar do pensar arte, do vivenciar arte. E foi aí que eu fundei também o Caleidos, a companhia de dança. Então, assim, o Caleidos veio em função dessa, vamos dizer, dessa, não é falta, não é ausência, mas esse pouco fazer artístico das escolas. Então, e aí que eu comecei a desenvolver mais a questão da carreira artística mesmo, sempre nessa interface com a educação, né? Não é uma companhia educacional ou pedagógica, mas muito preocupada com a educação no modo mais amplo, né? E aí, desde então, nós estamos com essa carreira que às vezes é paralela, né, vamos dizer, área de ensino, formação de professores, pesquisadora e escrever, e uma carreira de artista, mas sempre pensando nessa interface do educar. Então, alguns trabalhos, como você conhece bem, que é o Coreológicas, por exemplo, ele tem uma interface com a educação bem mais óbvia para quem está assistindo, né? E outros trabalhos que não têm essa intenção mais educativa, mas dessa questão da educação, que é essa relação com o público. Quando eu me penso hoje, e aí com muito orgulho até, falar assim, não, eu sou pedagoga, durante muito tempo isso era pejorativo no mundo da arte. Não que não seja, mas eu assumi que para mim isso é importante, porque foi por causa dessa pedagogia que eu acho que a nossa arte é um pouco diferenciada. Eu não digo melhor, não é isso, mas tem uma outra proposta, eu acho, em função de sermos dois, inclusive o Fábio também. O Fábio é bem mais artista que eu, ele começou na carreira artística, depois encontrou o Caleidos, né? Mas na área de literatura. Mas somos duas pessoas de sala de aula, de ensino. Então essa proposta do diálogo, aí bem dentro da proposta do Paulo Freire, do possível diálogo transformador, está muito presente. Então todo o nosso trabalho artístico, a gente também tenta voltar para isso, né? Que diálogos eu estou estabelecendo com o público? Às vezes ele é corporal, assim, as pessoas dançam com a gente. Em outros trabalhos ele vai mais por via da palavra,
ou ouvir a possibilidade do público se movimentar em torno da gente, mas tem sempre uma ideia do público estar dialogando, e aí o desafio dentro da companhia artística é que esse diálogo se torne um diálogo corporal, né? Não necessariamente verbal. E na sala de aula também é possibilidade de um diálogo verbal, de estar, enfim, elaborando outros processos, né? Mas é uma das premissas básicas. E aí toda a companhia, né, o trabalho da companhia tem essa marca de pesquisa, que agora a gente também assumiu definitivamente, que é a busca dessa interatividade. Que interatividade é essa? Né? Como é que a gente pode estar trabalhando com isso? É por isso que eu comecei a me orgulhar em ser pedagoga. Porque eu acho que isso vem do meu trabalho com a escola, com os professores, com as crianças, né? E lógico, toda essa base, esse trabalho de fundo que a gente teve com Paulo Freire, né? Que ainda para mim é assim, você volta, né? Ele que disseminou toda essa ideia e trabalhou, né? Então, acho que tem uma coisa assim, não inventamos a interatividade, imagina, isso já existe há muito tempo, mas repensar essa interatividade até em função dessa, como é que o público participa, né? Como é que a gente busca essa participação que não seja só pontual, que ela possa ser realmente transformadora nesses corpos que atuam com a gente, né? Isso é um pensamento educacional, eu acho, né? Está muito forte aí, né? A gente tem algumas obsessões na vida, eu tenho várias, mas essa é uma delas, né? Porque eu sempre percebi que, lógico, que a maioria dos artistas acaba ensinando, né? Ou propõe situações didáticas de ensino e aprendizado, né? E mais raramente aquele que optou pela carreira de professor se considera artista. Isso é uma coisa que a gente tem que discutir bastante por quê, né? Aí então eu sempre pensei assim, mas por que isso tem que ser atividades paralelas? Né? Muitas vezes o artista ultra contemporâneo, inovador, com propostas inusitadas na área de arte, se torna um professor extremamente convencional e até mesmo tradicional. Né? Então eu sempre tive essa ideia na cabeça assim, até por ser pedagoga, né? Será que a pedagogia tem que encaixotar a arte? E a partir do momento que eu vou para a sala de aula, eu tenho que fazer A mais B mais C, sequências didáticas tradicionais, e eu não posso esse meu lado artístico e as minhas crenças artísticas estão separadas da sala de aula. Então essa era uma questão muito forte, sempre foi, né? E eu acho que o trabalho da Companhia do Calido surgiu um pouco nisso. Como é que eu posso, na minha arte, educar, né? E na minha sala de aula dançar. Então talvez assim a busca que assim é uma busca, lógico, algumas coisas já mais concretas, outras menos, né? Mas como é que eu posso ser artista e docente numa mesma atividade? Né? Acho que os trabalhos artísticos do Caleidos isso é revelado de forma bem mais clara. E em sala de aula eu vejo que eu busco, mas ainda estou pensando assim, tentando descobrir isso, porque existem algumas expectativas dos alunos em relação à aula. Então, por mais que você proponha uma coisa mais dançada, mais dialógica, nem sempre é isso que os alunos querem. Porque existe todo um conceito de aula, o conceito tradicional do 5, 6, 7, 8, né? Então, muitas vezes a gente tem que começar com 5, 6, 7, 8 e aí a gente vai introduzindo outras coisas, né? Mas o fato é não me sentir frustrada, uma artista frustrada quando eu estou em sala de aula, né? E mudar um pouquinho esse papel do artista, que é um artista, sim, que dialoga, que percebe o seu público, que o público realmente faz parte, não só dançando, mas a resposta que eu tenho do público vai interferir no meu fazer artístico, é o que a gente tenta trabalhar. Então, assim, em 96, é legal falar isso, que eu estava cunhando esse conceito do artista docente, e muitas vezes eu falo assim, e quando eu trabalho com os professores da rede pública, elas são todas pedagogas, escolheram ser professoras, mas como é que a gente enche de arte essas salas de aula? Então, como é que um professor que mesmo não sendo profissional da dança, porque ele não optou por isso, ele tem um fazer artístico ou uma vivência artística, pelo menos. Aí seria esse professor artista, né? Mas o que ele pode mudar nessa rotina da aula dele que tem alguma influência desse pensar fazer arte, né? Porque o próprio PCN foi muito criticado, né? E eu acabei entrando com muitas críticas, inclusive de colegas, que eu imaginei assim, bom, se eu não puser a mão, alguém põe. Então, deixa eu me fazer esse desafio de tentar sistematizar alguma proposta a nível nacional, nem que seja uma referência para a crítica, o que foi, né? E tem sido. Mas é assim, o que eu acho que uma das importâncias do PCN, a maior, talvez, tenha sido a dança está em pauta e tem um documento. E aí cada um pode começar a pensar a partir disso.
gostando, não gostando, fazendo ou não fazendo. Então, assim, foi um momento histórico no Brasil de a dança existe na escola. E foi um trato meu com a Heloísa Ferraz, que é quem coordenava o PCN de arte, né? Falei, Heloísa, eu tenho um trato. A dança tem que ter o mesmo número de páginas das outras linguagens e ela não pode ser a última. Artes visuais, teatro, música e dança, né? Daí a gente foi uma brincadeira, mas a dança acabou tendo mais páginas até, porque ela falou assim, não, é uma linguagem, não uma linguagem nova, mas que pela primeira vez está sendo sistematizada nacionalmente, né? E não foi a última na escala, né? Mas o que eu acho assim, o PCN introduziu algumas questões, muitas delas até hoje ausentes da escola, né? E durante essa escrita foi uma outra grande questão para a coordenação. Para quem eu estou escrevendo? Para os formados e licenciados em dança ou para aqueles que querem ensinar dança na escola como alguma atividade, como o caso da pedagoga, da educação física e de outros professores. Tanta gente conhece dança, né? E o PCN foi pensado para o licenciado em dança, né? Então muitas coisas ali eu acho tão fora do alcance da pedagoga em termos de conhecimento e outras se aproximam mais do artista e do fazer pedagógico, né? Então eu acho que tem essas duas questões. Mas em termos de dança nas escolas, eu acho que assim, excelentes experiências pontuais. Nós estamos dependendo muito ainda de cada professor, né? Quer dizer, a escola acho que ainda não está articulada para um pensar arte mais amplo e integrado às outras áreas de conhecimento. E se já existe arte, já é uma grande coisa. E se essa pessoa quer trabalhar com dança, é uma vitória. Então, assim, tem os heróis e as heroínas da dança nas escolas. Todo mundo ainda com muita dificuldade. Mas vejo iniciativas acontecendo, está crescendo. O que eu vejo que cresce mais é o interesse e essa responsabilidade. As pessoas acham que já existe esse pensamento nacional de que não dá para ter, a dança não pode estar ausente. Então estamos numa busca do como, em que situações, como é que esses professores interagem com uma situação de escola pública que está cada vez mais difícil, né? Mas ao mesmo tempo, olha, acabei de agora mudança de governo e nova gestão, então fui de novo, a prefeitura, a secretaria, e muitos diretores, né, das regionais falando de que nós precisamos na escola é arte, né? Então eu acho assim, tem essa consciência, está muito ampla, mas descobrir o como. Porque aí começa todo um conflito entre o conceito de dança dos alunos, conceito de dança, o que os pais querem com essa dança, o que os alunos querem, o que nós estamos propondo, e o que efetivamente é possível dentro da área do que os professores conhecem e sabem, e vivenciam, né, na área de dança. E eu acho que essa formação é uma formação universitária, sim, sabendo que a universidade não vai garantir uma série de coisas, né? Porque o que você faz em 4 anos dentro de um histórico corporal desse professor? Então, volto com aquela fala que já é bem conhecida e bem estudada no campo da pedagogia. Se as nossas memórias corporais não forem todas ressignificadas, não há curso de licenciatura que transforme esse professor, né? Então, acho que uma das funções da licenciatura é ressignificar esse histórico de dança que os professores têm no corpo deles, vivencialmente, e ressignificar esses conceitos de dança dentro da sociedade, né? Então, agora como se faz isso, acho que é um belo desafio. Mas se isso não for abalado, necessário da universidade continua virando para o espelho 5, 6, 7, 8, porque as crianças vão acomodar, vão ficar mais tranquilas, porque é isso que elas conhecem também. Faz o espetáculo do fim do ano, os pais da diretora ficam felizes e parece que está tudo acontecendo, né? O que eu tenho visto muito, ouvi esse termo recentemente, achei ótimo, né? Estava até na manchete do jornal agora de Manaus. A dança, não era a dança, a arte transformadora, né? Então, o que eu vejo assim, existem muitos discursos assimilados. Falar em arte e transformação, falar em educação e renovação, né? E aí eu vou ver a aula transformadora. A professora é virada para o espelho, todo mundo atrás, 5, 6, 7, 8, né? Então, o discurso da transformação está aí, mas o que é isso quando a gente está em sala de aula? O que realmente transforma? O que é transformar? O que nós estamos buscando? Né? Então essas são questões ainda para serem trabalhadas nessa prática. A companhia, a companhia de dança foi fundada em 96, né? E desde então a gente, enfim, está atuando e o Instituto veio para dar quase esse respaldo legal para a companhia também, né? Aí é a questão do CNPJ, poder entrar em editais e tudo isso, né? E juntamente com isso, né?
eu e o Fábio Brasil, né, que a gente está trabalhando junto no Instituto e na companhia de dança, começamos a ver, então, toda a nossa atividade pessoal começou, então, vamos dizer assim, a entrar dentro desse guarda-chuva do Instituto, né, que seria palestra, curso de formação, pesquisa, publicação. Então, o Instituto está abarcando todas essas atividades, né? Não só as pessoais nossas, mas também tentando proporcionar cursos de formação de professores, isso a gente tem bastante. Assessoria, né, para secretarias de educação e cultura, dependendo do que... Tanto na área de pensar esse projeto curricular, como efetivamente na área de atuação junto aos professores. Então, a gente está trabalhando em várias vertentes, né? Às vezes os professores vêm até nós, às vezes nós vamos até os professores, né? E estamos querendo ampliar também essa ideia, que eu acho que é um pouco mais difícil, desse artista que quer se qualificar como professor, né? Nós temos vários projetos em São Paulo, por exemplo, Fábricas de Cultura, Vocacional Dança, são adolescentes, jovens, que estão se formando artistas, independente do julgamento, mas assim, termina o ano de vocacional e já vai trabalhar, já vai dar aula. Então a gente está pensando, mas aí é um pouco mais difícil, como é que esses artistas se qualificam pedagogicamente, né? Porque a universidade não abarca todo mundo e não é todo mundo que quer o ensino universitário. Vamos cair na real, né? Quando a gente ensina dança, você tem aberto um livro de educação ou você tem pensado a questão educacional, né? Então, a gente está, mas essa é um pouco mais difícil, mas a gente está tentando abrir justamente essa vertente desses artistas, nível técnico ou informal, que querem ensinar, né? Então, é quase uma nova consciência dessa necessidade de um trabalho específico na área pedagógica se você quer se tornar professor, né? Isso é um pouco mais difícil, né? Essa consciência, né? Porque a gente tem até um imaginário nacional de que o artista é sempre um bom professor, né? E eu acho que as licenciaturas estão aí para isso. Você me perguntou, né? Justamente para trazer não só essa consciência, mas esse diferencial que é o ensinar, né? Então, assim, o artista educa, mas o professor, além de educar, ele também ensina. Então, existe um diferencial aí que tem que ser trabalhado. Isso eu acho que é o papel das licenciaturas ou desses cursos informais para as pessoas que ainda estão buscando, as pessoas que estão em serviço e já estão ministrando workshop, aula, e achando que tudo bem, né? Então, acho que seria essas duas coisas, né? Mas a universidade tem um papel grande também nessa qualificação, né? Então, a gente tem trabalhado bastante por meio de editais e cursos aí, todas as coisas que vão aparecendo, e agora a gente está com uma sede também, né, que agora é a sede própria. Então a gente está vendo outras possibilidades de estar agregando esses grupos de pessoas buscadoras e que querem entrar nesse caminho da interface da arte com a educação. Eu não me vi dentro dessa estrutura, né, na época eu estava na Unicamp, depois até fui para uma faculdade particular, tentei de novo, tive uma recaída, né, que a gente brinca, teve a recaída, porque considero assim, é de extrema importância que esses cursos existam, com o universo do sistema educacional, do sistema da arte, criar esses vínculos. Então eu tento manter esses vínculos de outra forma, né, que toda essa experiência artística, experiência na área de formação, quanto isso pode dialogar com os alunos que estão vindo das universidades, né.